Estamos estudando sobre uma cidade chamada Confusão, Babilônia. Confusão espiritual, Babilônia, o poder político-religioso que se formará no final dos tempos, nas proximidades, na iminência da volta do Senhor Jesus. E esse poder perseguirá o povo de Deus, assim como Babilônia histórica perseguia o povo de Israel. Babilônia histórica, irmãos, é um tipo da Babilônia espiritual. Quando estudamos Babilônia histórica, podemos aplicar o que acontecia naquela época, na perseguição ao povo de Deus, podemos aplicar a Babilônia escatológica, a Babilônia do tempo do fim, que perseguirá os fiéis seguidores de Deus. Um sistema religioso falso, um sistema religioso apóstata. Veja, irmãos, o texto de Apocalipse, continuamos no livro de Apocalipse, capítulo 17, dos versos 4 até o verso 6. Vamos começar no verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos nos deter um pouco nesse verso. A mulher estava no deserto, irmãos. A mulher é a igreja. E no deserto, quer dizer, irmãos, ela estava em dificuldade, em condição de dificuldade. Mas vi então uma besta escarlate, um poder. Esse poder é Satanás operando por meio de poderes políticos, militares e religiosos, ao longo da história, perseguindo a igreja, perseguindo os fiéis de Deus ao longo da história. O verso ainda diz que ela estava montada, irmãos. Esse montada quer dizer assim, continuava montada, permanecia montada. Isso era uma ação contínua, uma ação continuada, sem interrupção. Mas vamos continuar agora, verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. Como é que é, então, irmãos? Ela estava vestida de púrpura e de escarlata. Essa era a cor da realeza, irmãos. Isso é a pretensão desta besta, a pretensão desse poder político-religioso. Ser um poder real, um poder de ostentação. E as abominações, as imundícias, o que são isso? São as tradições, os ensinos contrários à palavra de Deus, patrocinados por esse poder político-religioso. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome. O que é um nome, irmãos? Um nome demonstra o caráter. Na Bíblia, o nome sempre demonstra o caráter. E qual é esse nome? Como diz o verso, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quando nós vemos, irmãos, Babilônia, a gente lembra de Babel, da Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel, irmãos? A Torre de Babel foi a pretensão humana de se sobrepor a Deus, de ir contra a palavra de Deus. O Senhor diz que não haveria mais dilúvio, mas os babilônicos, os habitantes de Babel, da planície de Sinear, falaram, vamos fazer uma torre, porque se chover e der outro dilúvio, nós vamos subir e vamos alcançar o céu. Veja o texto da nossa lição. Para buscar uma compreensão da natureza de Babilônia, precisamos voltar à sua primeira referência no registro bíblico, em Gênesis. Tudo começou numa planície na terra de Sinear, numa região da parte sul da Mesopotâmia, onde hoje encontra-se o Iraque, chamada Babilônia. Ali foi construída a Torre de Babel, um símbolo da autossuficiência, autopreservação e independência humana em relação a Deus. Qual era a pretensão do povo de Babilônia que construiu a Torre de Babel? Era prescindir de Deus, não precisamos de Deus. Nós podemos nos salvar. Podemos nos salvar através da nossa obra, da nossa torre. Podemos fugir de qualquer problema. Podemos nos livrar de qualquer problema, independente de Deus.
Veja ainda, irmãos, continuando o primeiro texto lá de Apocalipse 4, agora, de Apocalipse 17, agora o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João se admirou, irmãos, de ver essa figura tão poderosa, tão humanamente poderosa, que perseguia no passado e no futuro. Ela se embriagava com o sangue dos justos, com o sangue dos filhos de Deus. Isso quer dizer, desde Babilônia histórica até a Babilônia escatológica do final dos tempos. João viu isso e se espantou profundamente. Mas o que representava mesmo a Torre de Babel, irmãos? A Torre de Babel representava a oposição, a independência à vontade de Deus. Temos então dois sistemas religiosos. O sistema religioso de Babilônia, a mulher montada numa besta escarlate, a mulher de vermelho. E a outra mulher, a igreja de verdade, a igreja verdadeira, a igreja fiel a Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ainda um texto da nossa lição. O Apocalipse descreve dois sistemas religiosos. O primeiro revela confiança em Jesus e dependência em sua palavra. O segundo revela confiança na autoridade humana e dependência de mestres religiosos humanos. Uma demonstra a fé sentada em Cristo, como dependência da sua graça, de seu sacrifício e de sua expiação para a salvação. O outro é uma abordagem humanista da fé que substitui a dependência de Cristo para se obter a salvação pela dependência das tradições da igreja. Dois sistemas. Um, o Senhor Jesus Cristo e sua palavra. Outro, a besta escarlate, a besta do Apocalipse, com as suas tradições humanas, com a sua riqueza material. A primeira, a noiva de Cristo, com a sua humildade, com a sua dependência a Cristo. Esses dois sistemas, irmãos, vão estar presentes, estão presentes ao longo da história. Estão presentes no conflito entre o bem e o mal. E vão estar presentes, evidentemente presentes, de uma maneira intensa, presentes no final da história desse mundo. Você vai estar ao lado do sistema de Cristo ou vai estar ao lado do sistema humano deste poder político religioso. Qual será a nossa condição nesse tempo, irmãos? Qual será a nossa condição às vésperas do Senhor Jesus voltar? De que lado, de qual sistema estaremos fazendo parte? Que Deus nos ajude e que nós possamos fazer parte. Nós possamos fazer parte desde já, irmãos, do sistema liderado pelo Senhor Jesus Cristo, orientado pelo Senhor Jesus Cristo e pela sua palavra. E que nunca, irmãos, de maneira alguma, façamos parte desse sistema de oposição, desse sistema antagônico, desse sistema inimigo. Lembre-se, irmãos, a guerra no céu foi contra o Senhor Jesus Cristo e contra Satanás. E Satanás é o inimigo permanente, o inimigo eterno do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a estar sempre ao lado do Senhor Jesus.